Ok. Então, gente, boa noite a todos que estão retornando, a quem está vindo pela primeira vez. Maria Patrícia, seja bem-vinda. Júlio, bom retorno. Depois uma passagem muito bem sucedida pela Covid. Que bom, estamos todos aí, presentes, graças a Deus, né? Então, hoje, o nosso tema, continuando, tá? O livro da plenitude, da nossa mentora Joana de Ângeles. Hoje nós continuamos com o capítulo 6, que tem o título de altruísmo. Ele é um capítulo um pouco mais longo que os outros. Joana, na sua sabedoria de sempre, né? Ela guarda, né, a sua complexidade para os temas que ela, de uma forma muito amorosa, quer se aprofundar, né? E o altruísmo é um deles, ao qual ela se dedica com mais... o que se percebe lendo esse capítulo do altruísmo é que Joana, ela tem, parece, né, lendo, né, o livro, que ela se dedica a explicar melhor como se constrói, né, como se expande o altruísmo. Então, no decorrer desse capítulo, ela faz uma evolução humana, né? Ela faz uma história da evolução humana novamente, como a gente já viu nos itens, né? Inclusive no livro anterior, O Homem Integral, né? De como que se dá a nossa evolução espiritual, a nossa evolução emocional, a nossa evolução humana, né? Então, o altruísmo é um desses pontos que ela se dedica a explicar de uma forma mais alongada, tá? Foi a primeira vez que eu li algo assim tão profundo sobre o altruísmo, porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu ouvi essa palavra altruísmo, me remetia assim, uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz o bem, né, uma pessoa altruísta, né, uma pessoa que se dedica, né, ao trabalho ao próximo. Mas aí, lendo todo o contexto em que Joana coloca essa construção do altruísmo, aí eu percebi realmente o quanto que é profundo, o quanto que o altruísmo ele vai muito além, né, de você querer fazer bem ao próximo, né? Então, é um capítulo que agrega valores bem interessantes, tá? No nosso processo de autoconhecimento. Bom, então nós vamos começar sobre o significado da palavra altruísmo. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu achar aqui a setinha. Uai, cadê a setinha? Aqui. Então, a palavra está aparecendo para todos vocês? Tá, né? Então, vamos lá. De onde que eu tirei o conceito de altruísmo? Eu tirei desse livro aqui, chamado A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que é um monge hindu, em que ele tem esse livro chamado A Revolução do Altruísmo. E nesse livro ele diz o seguinte: a palavra altruísmo deriva do latim alter, que quer dizer o outro. Foi utilizada pela primeira vez no século XIX por Auguste Comte. Olha só que interessante, né? Eu não sabia disso. Auguste Comte, um dos pais da sociologia e fundador do positivismo, né? Olha só, né? O fundador do positivismo, que é essa doutrina que nós consideramos assim tão ultrapassada, né? No sentido de que ela vem numa
numa onda aí, né, de colocar as pessoas de uma forma mecânica na vida, e é ele que fala sobre o altruísmo. Até fiquei interessada em conhecer melhor o positivismo, porque acho que talvez a gente compre muito, né, a ideia dos outros e não sai das outras pessoas que leem e não sabe exatamente o que é que significa, né? Então, assim como a gente pode colocar aí ideias pré-concebidas em outros conceitos, a gente também pode estar colocando ideias pré-concebidas no próprio positivismo. E, então, Auguste Comte foi, né, que cunhou, né, pela primeira vez essa palavra altruísmo. Então, o altruísmo, segundo Comte, supõe a iluminação dos desejos egoístas e do egocentrismo, assim como a realização de uma vida dedicada ao bem do outro. Interessante, né? Um positivista falar isso, eu achei muito interessante isso. Realmente acendeu assim uma curiosidade de entender o positivismo na sua raiz e não no que fizeram do positivismo, né? Então, assim, toda vez que for falar mal de alguma coisa relacionada a isso, fala assim, olha, será que isso é a raiz mesmo? Será que não deturparam ao longo da história, né? Isso esse foi um adicional no aprendizado desse capítulo aqui da Joana sobre altruísmo, né? Bom, agora vamos falar o que Joana fala sobre o altruísmo. Joana, então, diz o seguinte, deixa eu ver que eu tenho que tirar um negocinho aqui da frente, que ele está tampando minhas letrinhas. Aqui. Então, aqui ela diz, né, que o altruísmo, ele é antítese do egoísmo, que cicatriza as lesões da alma que este produz, né, que o egoísmo produz, fomentando a vigência da saúde integral. Então, isso o que Joana fala sobre o conceito de altruísmo, né? E uma das coisas que eu elenquei para a gente falar um pouco rapidamente sobre essa questão do altruísmo, antes de passar para frente, é assim, se nós entendemos muito pouco o que é o altruísmo, e se o altruísmo ele é antítese do egoísmo, nós sabemos exatamente o que é o egoísmo, então? Né? É uma questão filosófica, né? É uma pergunta, né? Então, assim, será que nós sabemos, né, o que é o egoísmo, né? Nós pensamos sobre o que é o egoísmo, como se diz, é uma problemática, né? A qual a gente vai se debruçar agora a tentar entender um pouco melhor, né? O que seria isso. E a mentora, ela ainda diz o seguinte, que o altruísmo é uma dilatação da solidariedade. Alcança o seu mais significativo mistério quando reparte bênçãos e comparte aflições, trabalhando por minimizar-lhes os feitos, erradicando-lhes as causas. Talvez aí a gente compreenda melhor o quanto que o porquê o egoísmo ele é a antítese do altruísmo. Que o egoísmo é considerado, inclusive, falado no Livro dos Espíritos, né, como Allan Kardec, né, pergunta, né, aos espíritos, né, sobre o egoísmo e é respondido, né, que o egoísmo ele é a chaga da humanidade. Então, tudo aquilo que é levado ao viés do egoísmo, ele está cada vez mais na sua ponta extrema, né, na outra ponta do altruísmo. Quanto mais caminhamos para o egoísmo, mais nos distanciamos do altruísmo. E quanto menos nos aproximarmos das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos mas nós vamos subindo os degraus ao encontro do altruísmo. E esses degraus que vão nos levando a nos aproximar do altruísmo, né, segundo Joana, passam por algumas virtudes,
que são ao todo 4, antes de chegar, né, ao tão sonhado sentimento, sensação, pensamento, né, altruísta. Ver se tem mais alguma coisa aqui. E ainda sobre o egoísmo, eu fiz uma anotação aqui, né, nos meus estudos. Existem vertentes antropológicas que estudam as origens do egoísmo. E tem alguns pesquisadores que colocam, inclusive, o egoísmo como parte como ele fazendo parte da formação do ser. É como se fosse intrínseco ao ser humano ser egoísta. Olha só, né? Então, se o egoísmo é antítese do altruísmo e vice-versa, então nós também temos, fazendo parte da formação do nosso ser, o altruísmo. Não seria, indo por esse raciocínio, né, antropológico, seria um caminho, né? Se o egoísmo é antítese do altruísmo, e se o egoísmo ele pode ser considerado como fazendo parte da formação do nosso ser, então o altruísmo também ele vem no mesmo caminho. Vamos como lá. maturidade, Renata, Oi? o altruísmo seria um sinal de maturidade espiritual já, quando consegue se voltar para o outro? Seria. Na sequência, mas assim, depende de que nível de maturidade se fala, da maturidade espiritual, da maturidade emocional, psicológica, porque tem maturidades para outras coisas também, né? Tem o ser maduro para outras para outras vertentes da vida também que não sejam essas, né? Então, sim, seria, tá? Mas vamos lá. Aí ela vai amadurecendo o pensamento dela, explicando para nós, né? Então, olha só. Aí a gente volta de novo aqui, tá? No livro do Mathieu, que inclusive tem esse seminário aqui que tem no YouTube, que é muito legal, deixa eu levantar aqui, tá aqui. O que nos ocultaram sobre o altruísmo, perspectivas biológicas, culturais e evolutivas, né? É um seminário que tem no YouTube muito interessante, com esse monge aqui, né, falando sobre o altruísmo. Então, ele diz o seguinte no livro dele, né? A diferença entre o altruísmo e o egoísmo não se refere ao fato de ser eu que deseje alguma coisa, mas a natureza do meu desejo, que pode ser benevolente ou neutra. Posso desejar o bem dos outros, como posso desejar o meu. O egoísmo não consiste só em desejar algo, mas em satisfazer os desejos exclusivamente centrado nos interesses pessoais, sem levar em consideração os interesses dos outros. Então, é muito interessante porque tanto o Mathieu quanto Joana, eles vão falar sobre a questão dos desejos, né? Que se aprende que ser egoísta é desejar as coisas para si, né? E tanto na perspectiva, né, desse monge, né, o Mathieu, quanto da Joana, não é isso. Aí até podemos citar um exemplo. Por exemplo, agora na situação da Covid, né? Eu desejo saúde para mim, claro, assim como eu desejo saúde para os outros, não é? Agora, a partir do momento em que eu me acho numa posição mais saudável e que já estou livre de algo, esse meu desejo, ele não persevera mais. Então, ele não é um desejo benevolente. No máximo, ele é um desejo neutro. Só um pouquinho, gente, que está saindo minha bateria tá coisada. Deixa eu colocar aqui. Tá coisada a minha bateria. Peraí. Pronto. Então, assim, o que a princípio poderia ser algo altruísta,
né? Eu desejo a minha saúde, eu desejo a saúde do outro também. Mas a partir do momento que a minha saúde... Porque está em risco. Porque está em risco. Não sei se dá para compreender, porque está em risco. A partir do momento que eu tenho a minha saúde que não está mais em risco, vamos supor, estou vacinada. Estou vacinada. Aí eu já não me preocupo mais tanto com o outro. Eu já fico bem tranquilona, sabe? Já acho que a vida voltou ao normal para mim. Então, quer dizer, o meu discurso de cooperação, ele só foi até onde eu diminuí ou eliminei o risco de não contrair o vírus. Não sei se deu para entender. É uma coisa bem atual nossa, né? Acho que dá para colocar aí como exemplo. Então, aqui, né, o que se fala aqui, então, o egoísmo não consiste só em desejar algo, mas em satisfazer os desejos exclusivamente centrados nos interesses pessoais, sem levar em consideração os interesses dos outros. Então, assim, é o que eu desejo e como eu desejo. Então, não é egoísmo eu desejar ficar saudável, né? Não adoecer, né? Isso não seria egoísmo. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. É isso. Vamos lá. Então, aí aqui Joana, né, adiantando do livro, ela diz o seguinte. Ela vem falando do desejo também. Então, assim, eu fui elencando umas partezinhas do Mathieu e umas partes da Joana que fala muito igual ao outro. Eu achei muito interessante isso, né? Esse monge tendo palavras muito parecidas com as palavras que Joana tem no livro dela. Então, aí a Joana fala o seguinte: o desejo de posse, de gozo, de superioridade, que tipifica o egoísmo, na área libertadora do altruísmo, se converte em anelo de doação, de felicidade, de fraternidade. Então, aqui, né, Joana, aqui tem, olha, aqui a cultura do eu, né? Eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso, eu posso, eu tenho, eu consigo, né? Então, a cultura egóica, né, do eu, né? Então, é o chamado, como Joana diz aqui, o gozo de superioridade, né? Isso tipifica muito o comportamento egoísta, ainda muito solidificado na nossa cultura terráquea, terrena, né? O homem da terra ainda está muito abastecido dessa energia egoística, né? E na libertação disso é que se vai ir de encontro ao altruísmo. E aí haver, né, a conversão disso tudo realmente num anelo, né, de doação e fraternidade. Então, ela vem vindo nesse pensamento. Aí, Joana diz o seguinte: quando se consegue sair desse ciclo do eu, né, egoístico, o próximo deixa de ser usado para ser dignificado. Todos os estímulos são conduzidos para o seu crescimento e triunfo sobre as falsas necessidades, trabalhando-lhe as virtudes em despertamento, a fim de que o homem espiritual sobreponha a sua à natureza dominante do homem animal. Então, aqui, Joana, ela vai ser bem ousada falando sobre esse comportamento humano de usar o próximo para vestir a máscara de altruísta, de caridoso, de bonzinho, né? Então, assim, eu achei uma sacada muito interessante, ela falou com palavras bonitas, isso aí, como ela faz, ela falou isso com palavras muito profundas, né?
Mas o altruísmo, né, quando se chega ao movimento realmente de entender e sentir o altruísmo, já não se usa mais o próximo, e sim, para fazer caridade, né, e sim dignifica ele, né, dignifica. Por esses dias, eu vi um movimento muito interessante por algumas casas espíritas. Falo isso porque sou espírita e não tem como não ter outro exemplo que não seja esse, porque é o que eu estou vendo. Com esse movimento aí da vacina, a maioria das pessoas de mais idade, né, já estão praticamente todas vacinadas, né? E os nossos centros espíritas, na sua grande maioria também, são dirigidos, os projetos, inclusive as presidências de casa espírita, por pessoas de mais idade. O que está acontecendo? Se estão abrindo novamente para a entrada, para fazer as ações, para palestras e para as atividades novamente. Eu me recolhi e fiquei pensando se esse é um movimento fraterno ou se esse é um movimento egoísta. Porque a partir do momento que eu estou fora de risco, então eu já posso colocar os outros em risco também, com a máscara de que vai ter distanciamento, vai usar máscara e aquela coisa toda, vai ter álcool em gel. Mas, assim, eu fiquei muito pensativa com relação a isso, e quando veio essa leitura da Joana, eu pensei assim, qual seria esse movimento, né? Um movimento genuinamente de interesse no auxílio ao próximo, ou por trás disso tá aquela coisa, né, bem religiosa nossa, né? Eu sou uma religiosa, então eu posso falar de carteirinha, né? De que, mas eu tenho que fazer as atividades, eu tenho que colocar as coisas para funcionar, porque eu sou uma trabalhadora do Cristo, né? Eu não posso me acovardar, né? Mas aí pensando que esse é um tempo que vai passar, né? Esse é um tempo que não está aí, que vai ficar para sempre, que uma hora as coisas vão se normalizar no sentido de podermos nos aproximar, né, novamente. Então, qual é a pressa? E aí eu achei essa resposta aqui também na continuidade nos livros sobre altruísmo de Joana. Aí Joana, ela coloca essa questão aqui da generosidade. Então ela coloca a generosidade como o primeiro degrau para se chegar ao altruísmo. Então ele é só o começo da caminhada, né? É o primeiro degrauzinho. Então ela coloca que a existência do altruísmo revela-se por diversos sentimentos de grandeza moral, que dão dignidade à vida. Entre esses, a generosidade assume papel de destaque por ser-lhe a primeira manifestação prática. Portanto, a sua forma inicial de exteriorizar-se na ação. Então, a generosidade, aquilo que a gente tanto acredita que é uma grande coisa, né? Como somos generosos, como fazemos isso, como fazemos aquilo, é apenas o comecinho desse movimento para se chegar ao verdadeiro sentimento de sermos altruístas. E aí, aqui, ela bota um dedinho na ferida, ela diz, olha, o seguinte... Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém o fechado o coração. E com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Então, aqui, né, Joana vem dizer que o que seria generosidade, né? A generosidade seria, como princípio do altruísmo, a capacidade de doação, né? De doar. E no início de tudo, se doa materialmente mesmo, né? Mas ele é o comecinho, ele é o princípio, né? Então,
somente, ela ainda diz assim, eu não coloquei aqui, senão ficaria longo, né? Mas assim, ela diz assim, somente quem se exercita na oferta material, predispõe-se às dádivas transcendentes, aquelas que não têm preço, não enferrujam, nem os ladrões roubam. Né? Então, ela fala isso de uma forma muito contundente e também muito generosa, né? Então, ela diz assim, que a generosidade mais se enriquece quanto mais se a distribui, né? Então, assim, o avaro, né? O que quer as coisas só para si e não consegue compartilhar, eles ainda têm que fazer bastante esforço para poder começar a subir o primeiro degrau de encontro ao sentimento de altruísmo, porque sem esse degrau não tem como ir para os próximos, tá? Então, o primeiro degrau é aprendermos a sermos generosos uns com os outros, né? Aprendermos a dividir o pão, literalmente aprender a dividir o pão. Aprendermos a distribuir saúde, né? Aprendermos a cooperar um com o outro para a nossa própria sobrevivência. Então, olha aqui, ó. A generosidade mais se enriquece quanto mais distribui, mais se multiplica quanto mais divide. Visceral, adversária do egoísmo, a generosidade arranca pela raiz as tenazes desse responsável pela causalidade dos sofrimentos. Então, aqui, o altruísmo é uma grande ode ao egoísmo, né? Porque a todo momento, né, a cada degrau que a gente vai subindo de encontro ao altruísmo, nós vamos deixando quem para trás? O egoísmo. Então, eu entendo que esse texto, esse capítulo, né, da Joana sobre o altruísmo é uma grande ode, né, contra o egoísmo. E agora, Joana coloca o segundo degrau de encontro ao altruísmo, que é a ética. Então, Joana, ela diz o seguinte, que o altruísmo, no processo de expansão, né, de crescimento, né, de alargamento, apresenta-se também com uma formulação ética. Entendamos essa ética na condição de serenidade que respeita todos os comportamentos, sem impor a sua forma de ser, de encarar a vida, de manifestar-se. Além de uma ética moral, tem um caráter universal, superando os interesses e convenções geográficas, que estabelecem conceitos de conveniência, estribados em preconceitos e limites, estatuídos em leis transitórias, às vezes necessárias, mas que não objetivam o bem comum. Então, assim, o altruísmo, na expansão dele, ele tem uma conotação social, porque a ética, né, que Joana fala nesse texto, ela inclusive está no outro slide, né? Mas assim, ela faz uma conceituação de ética que se aproxima muito ao conceito de Dharma do budismo, né? Em que a ética ela é construída socialmente na nossa relação, né? Na nossa relação social, né? Familiar. E o altruísmo está intrinsecamente ligado a isso. Inclusive, ela diz o seguinte, que a nossa ética, né, da Terra, ela tem graves chagas da humanidade. E que ela diz assim, ó, vou até encontrar aqui. Observamos éticas que apoiaram e apoiam, né, ainda, estados escravocratas, limitam a liberdade de movimento, freiam a procriação, perseguem os que discordam dos seus códigos, punem e dizimam a seu bel prazer. Então, assim, a ética que Joana fala aqui é a ética
da convivência, da boa convivência, em você não tirar do outro o direito de ser ele mesmo, no sentido de que ele possa expandir, né? De que ele possa crescer. Então, todo cerceamento, né, ao ser humano que possa conduzi-lo a algo que desenvolva o sentido de ética e moral na sua vida é considerado como avesso, né, contrário do movimento de altruísmo. Até aqui tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Então, essa ética, né, que tem esse caráter universal por ser a nossa parte de evolução, de convivência social, né? O que seria ético numa sociedade, né? O que é ético numa sociedade? Nós já passamos por momentos na história planetária em que era ético, tá? Ético, entre aspas, né? Em que foi ético segregar pessoas, né? A época da escravidão, né? A perseguição aos judeus, os movimentos de segregação de gênero, esse movimento de segregação racial, né? Nós passamos por esse momento ainda de aprender a ter uma convivência ética humanitária. Isso quer dizer que, né, esse degrau nós estamos ainda a galgar. Uns mais, outros menos, no individual, uns mais, outros menos, no aspecto coletivo, né? Mas não chegaremos ao altruísmo se não termos bem definidos essa questão da ética coletiva, né? A ética social, que supera os interesses de convenções geográficas. Quer dizer o quê? É uma ética global, é uma ética para todos, né? Então, vamos lá. Olha o que ela diz também. Essa ética faculta discernir o correto do equivocado, impulsionando a criatura à aquisição de uma consciência elevada, resultado da eleição dos valores positivos que tornam a vida digna de ser fruída. A sua moral é centrada na generosidade, sem a falácia da anuência ao erro ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever e da justiça. No momento em que nós passamos pela Terra, em que vários segmentos se acham detentores da verdade, ainda estamos muito longe de sabermos o que é correto e o que é o equivocado, né? Porque as bandeiras vêm de diferentes lados, de diferentes posições, né? Mas aqui, né, Joana, ela dá uma dica muito interessante, né, nessa construção da ética social. A sua moral é centrada na generosidade. Então, qualquer ação ética, qualquer movimento filosófico, sociológico que tenha como bandeira uma ética, se não está imbuída de um sentimento de generosidade, é uma falácia, que com certeza levará ao erro, né? Como ela diz aqui, a anuência ao erro ou qualquer atentado aos códigos da ordem, do dever e da justiça. E ainda sobre a ética, Joana diz que essa ética, ela nunca, né, será castradora, por apresentar-se destituída de caráter punitivo. Então, não seria uma ética divina se ela assim o fosse. Então, é uma ética socialmente baseada apenas no egoísmo, né? Em grupos que colocam
a sua postura rígida, a sua postura autoritária como construtora de valores sociais, né? Então, não obstante, o seu senso crítico analisa tudo e todos de modo a produzir o melhor. Aqui ela dá uma dica maravilhosa, em que como que nós criamos, então, essa ética social pessoal? Analisando tudo. Não levando uma coisa ou outra como final, como concluída, como verdade. Né? E aí eu entendi muito bem isso lá no comecinho, quando eu falei para vocês sobre o positivismo. Mas como que o cara positivista é o primeiro a cunhar o conceito de altruísmo? Então, eu não entendo o que é positivismo. Então, eu não entendo na raiz. Então, eu assimilei aquilo que passaram para mim. Né? Então, isso acende aquela interrogaçãozinha de que eu posso estar equivocada. Então, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Ou quantas vezes nós achamos que nós somos plenamente certos do que nós estamos pensando, falando ou fazendo? Eu estou plenamente certa de que a minha ideia, ela é a melhor. Aquilo que eu acredito é realmente o que seria melhor para a humanidade, né? Então, sempre aqui, Joana, ela dá uma dica fenomenal, né? Em que ela diz, analise tudo, tenha senso crítico, analise tudo e todos, tudo e todos, de modo a produzir o melhor. Para quem? Para você, né? Então, a ética da generosidade é tranquila. E nesse conceito pode ser considerado como a conquista da serenidade. Então, se eu encontro a minha ética pessoal nesse social todo e eu me sinto tranquila com aquilo, então eu já consigo partir para o próximo passo, né? Então, vamos lá. Conforme o seu significado profundo em sânscrito. Em sânscrito, aqui que a Joana fala, eu fui, né, quando eu li essa parte, eu fui procurar lá, né, ética, sânscrito, né, o que eu achava sobre isso. E aí, o que eu descobri? Por que ela coloca aí profundo em sânscrito? Porque a ética em sânscrito, ela está dentro do conceito de dharma, que é a ética social. Né, seria o contrário do karma, né? O karma é aquilo que eu adquiri pelas minhas ações equivocadas, né? E o dharma seria aquilo que eu consegui alavancar num processo evolutivo, né? No aspecto pessoal e também no aspecto social. E aí Joana diz assim, como efeito é paciente, não antecipando apressadamente realizações, nem buscando resultados imediatos. Então, quando aí eu adquiro a tranquilidade de conseguir parar, analisar, pensar, ter senso crítico, não achar que eu sou a rainha da cocada e que tudo eu sei, e que tudo que eu falo é certo, que meu ponto de vista é o melhor, né? Eu adquiro a minha serenidade para poder passar para o próximo passo em busca de sentir, entender e conhecer realmente o que seria o altruísmo. E o próximo passo... Bom, até aqui, gente, alguém quer fazer uma consideração? Quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Então, vamos lá. Se vocês querem que eu continue, eu continuo. Curiosos para saber os 4. Primeiro, então tá. Então tá. Comentário. Tá bom. Fazendo retrospectiva, né? O primeiro foi a generosidade, né? Quer dizer, compartilhar, né? Repartir, né? Ser generoso, e que mesmo que eu tenha desejos, mesmo que as minhas intenções não sejam aquelas mais valorosas, mais puras, é um primeiro passo, ok? Segundo, ética,
que é a minha inserção nos movimentos sociais, na observação do que esse coletivo transmite para mim. Olhar para esse coletivo, tirar daí, né, o que realmente entra na minha ética interna, na minha ética pessoal. Ok? Agora, ela dá uma dica aqui de qual seria o próximo passo. Quem que arrisca? A paciência? Exato! Exato. Não faz mal que eu colei da doutora? Exatamente. O próximo passo é a paciência. A paciência é o próximo passo na execução do programa altruístico. Então, sabe aquela coisa, sabe aquele ditado? É um ditado que eu sempre falo quando eu vejo as pessoas muito apressadinhas. Escuta, você tá igual o cavalo paraguaio, só tem saída, mas não tem chegada. Dá um tempo, não empreende muita velocidade na saída, porque senão a chegada não vai acontecer, né? Com certeza. Então, assim, a paciência, ela é, né, o próximo passo. Justamente por quê? Porque a paciência, ela é relevante pelo significado de criar condições no tempo próprio para cada realização. Então, ela é a filha do respeito. Respeite o tempo, né? Respeite o caminho de cada pessoa, né? Então, assim, Joana, ela diz assim, cada um empreende a sua velocidade ao seu movimento. Não coloque a sua pseudo-experiência como referencial para os outros, né? Nem a postergação do labor, tampouco pressa e reflexão, que não conduzem aos resultados que se esperam. A paciência é harmonizante. Então, é aquela coisa assim, não preocupemos tanto com a velocidade, preocupemos com o conteúdo e com a qualificação dele. Senão, nós vamos nos apegar, mais uma vez, ao ego. Ao ego que quer o quê? Produzir. O ego quer produzir. Por quê? Porque ele é filho escravo dos paradigmas sociais emergentes, né? Que é o quê? Que para nos sentirmos úteis, nós temos que ter quantidade nas coisas que a gente faz. Não é isso? A gente tem que ter quantidade, a gente tem que, mas já acabou isso, mas já tem que passar para aquilo, né? Então, isso é mais um reflexo de que nosso apego ainda às questões egóicas, né? E o que Joana vem a dizer? O meio termo, o caminho do meio, nem a postergação e nem a pressa, né? Que ambos vão gerar movimentos irreflexivos. E a harmonia, ela é fundamental para que nós possamos realmente entender, né? O que esse espírito tão humanitário, né, que é Joana, quer transmitir para nós e se dedicou a esse capítulo, né? Esmiuçando, explicando, né, tão bem ele, é porque aí reside, com certeza, algo fundamental de aprendizado para as nossas vidas. Então, não podemos passar correndo por isso. Não podemos passar batido apenas para ser um conteúdo a mais. Não, né? Nós temos que nos aprofundar nisso e tentar sentir ao máximo o que é que realmente que esse espírito se debruçou, se dedicando a tantas páginas para essa reflexão sobre o altruísmo, né? E a paciência, ela estimula a coragem. Olha como ela vem explicando, passo a passo, essa expansão do altruísmo, que começa lá com a generosidade que a gente acha que é tudo,
né? A gente acha que é tudo, generosidade é tudo, né? Então, olha só, a paciência estimula a coragem, que se esforça para colimar os resultados. É a energia da ação. A coragem, ela vem revestida com a energia da ação. Essa coragem é fruto do conhecimento das leis, que propiciam a insistência no programa do altruísmo. Aí é aquele movimento energético, né? É aquela injeção mesmo, né? O ânimo, né? A coragem, ela vem junto com o ânimo. A coragem é valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca a abandonando sob qualquer pretexto. O esforço contínuo permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido. Então, aí vem aquela questão, né? Se eu consigo o caminho do meio, né? Que é aquela de nem postergar tanto e nem querer ser apressadinha demais, se eu dou agora o tempero da coragem, eu me aproximo um pouco mais do objetivo, né? De conhecer realmente o que seja o altruísmo. E eu até coloquei essa imagem aqui, porque essa frase aqui, a coragem, né, de ser imperfeito. Porque até quando a gente fala em coragem, né, a gente pensa muito assim, né, naquelas coragens heróicas, né, mitológicas, né, a coragem de Hércules, a coragem de Atena, a coragem dos heróis, né, da humanidade, né, mas, gente, a coragem de ser imperfeito, a coragem de se posicionar como um ser em construção, essa é a coragem que particularmente, eu acredito que seja, assim, o que mais se aproxima da essência do que é coragem mesmo. E nas experiências, né, de atendimento psicológico, né, dos processos de psicoterapia, e aí ali que a gente percebe realmente, né, quando a pessoa ela consegue entrar naquele processo de tirar as mazelas de dentro para fora, o quanto que ali existe um fenômeno puro mesmo, na essência, né, de coragem. Porque se mostrar para outro ser como você é lá dentro, naquele aspecto que ninguém conhece e que nem queria conhecer, é uma coragem fenomenal. Eu diria que uma coragem divina, né? Quem consegue chegar nesse processo dá um passo gigantesco para a sua evolução espiritual. E aí, Joana, ela diz o seguinte: o esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser. Olha só, esforço bem direcionado. O que seria isso que ela quer dizer aqui? Alguém arrisca? Não gastar energia à toa, né? Saber para onde você está tirando a sua energia, né? O esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser. Quer dizer, você não jogar energia à toa, direcionar para onde realmente vai ter ali um processo de construção, já caracteriza um espírito em processo de uma evolução mais transcendente. Insistir, portanto, com seriedade pela conquista do altruísmo, encetando atividades que devem ser concluídas etapa a etapa,
constitui passo de segurança para a libertação do sofrimento, né? Saber que não é salutar, né? Não é saudável atropelar as coisas, né? Agir com aquela rapidez, né? Saber que a cada conclusão de uma etapa, aí se pensa na próxima, né? Aquela coisa, quando ela diz assim, com seriedade, né? Fazer, insistir, né? Nas atividades, com seriedade. Fazer as coisas passo a passo, etapa a etapa. Isso dá segurança. E a segurança, né? Ela vai ter aí ela vai estar assim se somando, né, na ação para que não haja, né, o sofrimento. Mede-se desse modo o caráter de um homem, pelo esforço que empreende para crescer, para melhorar-se, a fim de enfrentar as reações que o seu ideal e empreendimento provocam. Muitas vezes será necessário parar. Agora, aqui também eu achei assim, essa parte interessantíssima, porque eu percebi assim, na escrita desse capítulo, a preocupação de Joana para não deixar o mínimo possível de equívocos nas afirmações dela, né? Então, quando ela fala da coragem, ela vem em seguida falar de um aspecto para não ficar aquela questão assim, então eu parar uma atividade ou eu fazer alguma coisa no sentido de repensar é descoragem. Aí olha só o que ela diz em seguida. Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar as forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes e de valor expressivo depois. Então, olha só, como tudo é uma coisa assim muito bem pensada por ela, né? Para que a gente não pegue as afirmações como coisas assim muito pragmáticas, né? E que a gente tem que refletir sobre tudo. Né? Então, até coloquei essa imagem aqui, recuar. Sim, posso recuar, mas só se for para pegar impulso. Né? Então, assim, o recuo não é descoragem, depende do grau de consciência que a gente coloca nas ações. Então, às vezes, em algumas ações, vai ser necessário, sim, dar uma recuada, mas para reflexão, para poder nos organizarmos novamente, para poder avançar, para poder fazer as coisas de forma mais segura para nós, em especial, claro, né, que é por nós e pelos outros, porque a nossa evolução ela se refletirá na condução, né, do trabalho com o nosso próximo, porque lembra daquilo que ela falou, o próximo o trabalho com o próximo, não para ele ser usado, mas para ser dignificado. E falando sobre essas questões aqui, quando eu estava montando a palestra, eu fiquei pensando em toda a nossa trajetória, e toda a minha, né? A minha trajetória até aqui, desde quando entrei, né, na doutrina espírita pela primeira vez, né, quando eu era adolescente, e aquela ânsia de querer fazer e de trabalho e aquela coisa toda, e agora, né, esse movimento, né, da ABRAP, e eu pensei assim, que aquilo que a ABRAP ela oferta como assistência social, né, que é o processo de autoconhecimento, eu senti assim uma profunda felicidade quando eu fiz essa reflexão, porque eu penso que ofertar autoconhecimento e poder ofertar esse autoconhecimento de estar nesse movimento, né, de oferta do autoconhecimento, é estar profundamente
conectado com esse ideal de Joana, né? De dignificar o próximo, né? De não usá-lo, não usar o próximo para ser generoso, mas dignificá-lo, né? Estar ali como um auxílio para que ele também seja melhor, assim como eu estou tentando ser melhor. Então, assim, fui fazendo essas reflexões, sabe, no momento em que estava construindo essa aula. Participo aqui com vocês que senti muita alegria em perceber nessas palavras aqui de Joana o quanto que a nossa assistência social ofertada, que é essa do autoconhecimento, o quanto que ela está conectada com esses ideais. É uma salutar estratégia, aquela que faculta perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados permanentes de valor expressivo depois. Então, a reflexão sempre, né? Se tiver que diminuir os passos, se for para uma reflexão profunda, para daí seguir em frente, Joana coloca isso como um estado maduro da nossa evolução espiritual, né? Não seria uma descoragem, né? Seria uma expressão, né? De um ser em desenvolvimento. E aí ela diz o seguinte, então, como podemos fazer isso, né? Outro fator essencial ao altruísmo é a concentração. Nele, sem cujo contributo é a concentração nele, né? A concentração no altruísmo, né? Sem cujo contributo a mente se desvia, abrindo brechas para que se instalem ideias pessimistas e desanimadoras, né? Então, aí ela vem chamar atenção para mais outro fator, né? Que vai estar no nosso caminho, que é o desânimo pela falta de concentração, né? Então, temos que estar sempre muito atentos para aquilo que vem pela nossa frente, pelas experiências, né? Então, ela se dedica vários parágrafos a falar sobre essa questão da concentração. Eu peguei só mais alguns, não peguei todos, né? Porque é um texto grande, mas peguei aqueles que eu acreditei que seriam fundamentais para a gente estar aqui refletindo. Desacostumada. Então, o que ela vem falar de nós, né? De todos nós. Que nós estamos desacostumados aos gestos de elevação. Os homens reagem contra eles, tornando-se agressivos e ingratos, para reconhecer os resultados positivos só posteriormente. Essa atitude, não poucas vezes, desanima as pessoas abnegadas e menos preparadas, que recuam ou desistem, porque não buscaram o apoio da meditação e deixaram-se intoxicar pelo bafio pestilento da expansão. Eu entendi, eu não sei como vocês entenderam, até gostaria de ouvir vocês a respeito desse pedacinho aqui. Eu gostaria de saber o que vocês entenderam disso que ela quis dizer aqui. Se é uma das coisas que eu refleti. Alguém quer dar uma contribuição? Aqui ela está dizendo que nós estamos desacostumados aos gestos de elevação. Que nós reagimos contra esses gestos de elevação. Eu entendo que ela está querendo dizer que às vezes a gente, na pressa, né, de querer resultados, a gente acaba desanimando dessa, né? A gente desiste quando o caminho está meio difícil, a gente desiste, não persiste nesse caminho do altruísmo, né? A gente pode pôr em dúvida, será que esse é o caminho realmente? Não, né? Será que eu não tenho que voltar para a minha posição anterior, né? De pensar mais egoisticamente, né? Eu entendi mais ou menos isso. Porque ela não medita, né? Ela não reflete a respeito da coisa que vai ser mais a longo prazo, que é mais futuro, né? Mais longo o caminho, né? Mas um caminho mais assertivo. Às vezes a gente acaba retomando rapidamente. Eu fui lá, ajudei, tentei fazer alguma coisa, mas no meio do caminho a gente acaba
voltando para o processo anterior, né? Certo. Aqui no... Renata, Oi, pode falar. eu estava pensando etimologicamente na palavra ciência. Paciência é ciência da paz. Coragem, agir com o coração. Aí a gente lembra que quando a gente já tem valores dentro do espírito, né, a gente não perde mais. Então, perdi minha paciência. É porque você não tem ainda. Porque se você perdeu, só se perde o que não tem de verdade, né? E quando esses valores já estão dentro do nosso espírito, então a mentora ela nos convida a esse avante para o alto. Porque à medida que a gente for evoluindo, você não perde. Você não volta para trás, né? Assim, tem um parágrafo que ela diz aqui, né, que ela diz assim, né, essa questão, né, que me chamou a atenção, né, que nós estamos desacostumados ao gesto de elevação, né, e a gente acaba agindo contra aquilo que é bom para nós. Tem lógica isso? Não tem, mas é o que a gente faz. Não é? No lógica não tem, mas a gente faz isso, a gente age contra nós mesmos. Aquilo que está a gente acaba agindo na contramão da nossa própria evolução emocional e espiritual, né? E aí ela diz assim, né, sobre isso aqui. Ela diz assim que nós estamos habituados a nos concentrar apenas em fenômenos que decorrem das paixões e das sensações mais fortes, tais como desejo, ciúme, ódio, ressentimento, sensualidade, gula e vícios em geral. Então, a gente é como se nós gastamos a nossa concentração nesses fenômenos. E quando a gente tem que usar a nossa concentração para assuntos da elevação, né, espiritual, psicológica, é como assim, a gente já gastou tudo com esses outros temas aí, né? Então, isso me dá... Quando eu leio isso, me dá a sensação assim, de que nós somos viciados em nos concentrar naquilo que nos faz mal. E nos concentrarmos naquilo que nos faz bem é ainda um exercício. E um exercício que a gente tem que persistir muito, senão a gente foge dele. A gente foge dos movimentos que nos elevam e a gente retorna para aqueles que não nos elevam. É vício. É um vício do espírito. É um vício psíquico esse. Né? A gente volta, a gente aí fala, aí eu volto para aquela rotina de ficar pensando, né, nas coisas que fulano falou de mim, que eu tô com ciúme de fulano, que fulano tá com ciúme de mim, que não gostei do que fulano falou, que é o ressentimento, né? Então, assim, a gente acaba gastando muito as nossas concentrações nessas coisinhas aí. E a gente não para refletir o quanto é bom, o quanto é salutar, o quanto me gera paz e harmonia tais e tais coisas. A gente para pensar nisso? Muito pouco. Nosso pensamento ele se revolta mais por o lado dos vícios, né? Então, é isso que a mentora, que eu entendi, né, que a mentora quis dizer aí, né? Que essa concentração é difícil porque nós estamos desacostumados a pensar com elevação, a se concentrar naquilo que eleva. Tá? Então, vamos lá. Ixi, não quer passar aqui. Passou. Então, a concentração, ela ilumina o altruísmo e revigora-o nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos e os problemas dos quais as pessoas se emaranham. Então, tá sentindo aquela angústia? Tá sentindo que alguma coisa tá te espetando para você começar a pensar em desistir, ou olhar as coisas com um olhar de inferiorizar a ação, inferiorizar as pessoas, né? Os projetos, se concentra, se aquieta um pouco, para ver se aquilo é real, se aquilo tem ressonância realmente, ou se é algo do meu interno que está tendo dificuldade de compreender aquela experiência.
É só na concentração que nós conseguimos nos iluminar para poder saber o que está acontecendo lá dentro da gente. Por isso que a terapia, ela é tão salutar e benfazeja para as pessoas. Uma coisa que às vezes me chama a atenção é ver alguns profissionais tão despreparados, falando coisas nada a ver, mas que ainda assim os seus pacientes evoluíam. E aí tem a explicação, porque só o ato de você parar e falar e se ouvir, estimula essa concentração. E o que te torna realmente sujeito à sua autocura. Né? No caso, o profissional que está à sua frente, ele pode ter ou não ter técnicas que te favoreçam. Ele pode ter ou não ter a competência que te favoreça. Mas o fato de você estar ali se ouvindo já é algo que vai vir a seu favor. E aí vem a último degrau que Joana coloca como já ponto de chegada no altruísmo. Eu coloquei a imagem só para vocês. Quem que se arrisca a dizer qual seria? Por fim, conhecimento. Eu não li o capítulo, mas seria a busca de conhecimento? Tá quase. Tá quase. Exato. Sabedoria. Eu coloquei esse aqui, né? A chave, né? Conhecimento, a chave da sabedoria, né? Então, Joana coloca esse como o ponto de chegada. Por fim, né? Ela coloca por fim, após a vivência desses variados itens aí que nós fomos, né, falando, né? Generosidade, ética, paciência, coragem, concentração. Por fim, chegamos à sabedoria. Então, a sabedoria se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal. Confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura, que, apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Tá? Então, ela diz que o conhecimento intelectual é, sim, um burilamento da mente, mas é uma conquista horizontal, né? A sabedoria é um conhecimento vertical, porque vai nos levar para a transcendência, né? E foi aqui nesse finalzinho que me deu aqueles insights que eu falei para vocês, né? Que o autoconhecimento é a chave da sabedoria. Por quê? Porque só no momento em que eu vou lá para dentro, né, de mim, e vou buscar nas minhas sombras, né, o que está ali que eu preciso ver e reconhecer, que eu vou conseguir realmente ativar o meu eu sábio, né? Que na psicologia junguiana, né, a gente fala do arquétipo, né, do velho sábio, né? Vamos ativar arquetipicamente a nossa sabedoria. E a sabedoria, ela faz que o amor seja prudente e um sentimento generoso, doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações do pieguismo, que disfarça os esquemas do ego enfermo, simultaneamente proporciona ao intelecto a serena percepção de que à razão se deve unir o sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. Então, aqui ela fala, né, muito, em poucas palavras, mas muito profundamente, de que
com a sabedoria, nós tiramos a máscara, esse disfarce que a gente usa da generosidade, de que estamos fazendo bem ao próximo, mas a gente espera movimentos ao nosso favor, né, com essas ações, essas manifestações que tem esse disfarce, né, dos esquemas do ego, não na questão da alegria, da felicidade em perceber, né, o outro como realmente participativo desse processo, né, de que ele está dignificado, né, que uma ação que se conseguiu fazer dignificou uma pessoa, né, ela conseguiu atingir algum nível de aquisição para a transcendência, seja em que níveis for. Então, esse sentimento, né, de dignificar o outro, esse é um movimento mais próximo, né, desse movimento de sabedoria, né, altruística. Que aí vem aqui, né, que proporciona ao intelecto a serena percepção de que a razão se deve unir ao sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. Quer dizer, as pessoas, elas percebem o tanto quanto o seu desejo de que ela também possa evoluir, né? E nesse sentimento se abre canais de energia em que fica mais fluido o entendimento entre o eu e o próximo, porque a gente está falando aqui de altruísmo. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu faço, não só por mim, mas pelo outro, né? Então, aqui a gente está falando do nosso trabalho pelo outro, né? E tem uma coisa interessante que Joana fala, que o movimento altruísta, ele é um movimento em que quem está imbuído, né, desse movimento altruísta, ele está muito mais, vou até colocar aqui para eu não falar errado, que ele não olha o agora. Ele consegue visualizar o futuro. Portanto, ele não espera nada do outro naquele momento, porque ele consegue entender que isso faz parte de um processo que o outro vai chegar e pode ser que ele chegue só mais lá para frente. Então, isso é tão claro, é tão certo que há uma completa entrega naquele processo de se dedicar ao outro. Porque sabe que o outro está no seu caminho. Lembrando que a gente falou da paciência, lembra? Né? Então, ele já tem esse mecanismo da paciência introjetado. Então, ele sabe que o outro está no seu processo e que naquele momento pode ser que ele não esteja apto ainda, mas que aquilo que ele conseguiu de passar, né, de experiência para o outro, ele vai conseguir no seu devido tempo. Então, é aquela coisa da tranquilidade que a gente falou antes ali. É tranquilo. O altruísmo é tranquilo. Ele não tem afobação. E aí, finalizando, quando a sabedoria se instala, os sofrimentos cedem, então, lugar à paz. Porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas ações libertadoras, e porque não sejam geradas causas atuais negativas, o futuro não se desenha sombrio, nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo que nele passa a viver, conforme acentuou Paulo, e o sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos, que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Então, é esse sentimento altruísta que estava preservado e amadurecido
naqueles grandes mártires que nós tivemos na época do cristianismo primitivo, que iam para ser imolados com profunda alegria. Com muita alegria, eles iam para serem imolados, né? Então, uma coisa muito incompreensiva para nós ainda, né? Mas eles iam alegres e felizes, porque eles não estavam mais no aqui e agora. Eles estavam lá no futuro, eles sabiam o que os esperava no futuro, assim como ele sabia onde que aquela humanidade ia chegar. Então, era uma imolação da carne, mas não era uma imolação do espírito, o espírito estava liberto, já fazia tempo, né? Então, esse é o sentimento de altruísmo que Joana desenhou todo ele, que ela realmente desenhou isso, né, nesse capítulo, né, sobre a expansão do altruísmo na nossa evolução espiritual. Então, gente, é isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje. Agora a gente pode abrir para... Deixa eu ver que horas são. Já está no nosso horário, mas tem 2 minutinhos para a gente falar alguma coisa. Vou ter que ler umas 4 vezes esse capítulo para a gente projetar bastante esses conceitos, né? Porque é isso, é simples assim, né? Mas a gente, nosso caminho ainda é meio demorado. Né? Mas ela coloca de uma forma simples assim, né? Não é um caminho complicado. Né? É um caminho fácil. E assim, eu vejo assim que isso é muito fluido, entendeu? Por exemplo, esses passos, né? É como aquela teoria lá de Teresa d'Ávila lá, né? Dos níveis, né? Que ela coloca, né? Lá do castelo, né? Acho que assim, não é aquela coisa assim, né, truncada, né? Primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo outro. Ela coloca de uma forma didática para o nosso entendimento, mas eu acho assim que a gente pode estar um pouco em um pouco em outro, um pouco em outro, aí a gente desce, aí a gente sobe, sabe? Eu acho que é uma coisa assim, ela não é estanque, entendeu? Eu não entendi dessa forma, eu entendi porque ela coloca isso de uma forma didática, para a gente entender como se dá essa expansão, né? Mas eu não acredito que seja assim, uma coisa após a outra, né? Eu acredito assim, que realmente, para você ser altruísta, você tem que ter a generosidade muito bem trabalhada dentro de si, né? Mas que é uma coisa assim que vai tendo camadas intermediárias, sabe? Você vai adquirindo mais uma coisa num sentido, em uma outra época em outro, e por aí vai. Ela mostra o caminho, né? Ela vai dando os caminhos, né? Como é o tema, né? Sair do sofrimento, né? Qual o caminho para sair do sofrimento? Né? Uma coisa que eu aprendi na minha trajetória até agora, não fui sempre assim, né? Eu me auto-observo muito, inclusive, né? Eu acho que lá no quesito generosidade, o julgamento que a gente tem das ações alheias, sabe? Isso eu aprendi, né? Cada um tem um motivo para fazer as coisas da forma que aquela pessoa fez, né? Então, assim, o não julgar, inclusive é uma das coisas que quem segue a meditação pratica ou tenta praticar, para mim, né, dentro da minha trajetória, tá? Dentro da minha experiência, é uma coisa que está ligada à generosidade. E o respeito também, né? O não julgar a ação alheia, sabe? O não julgar a ação alheia. É um caminho, não é um caminho fácil. Eu falo porque eu não fui sempre assim, né? Mas estou nesse caminho, sabe? E estou descobrindo que esse caminho me traz tranquilidade. Essa é a minha experiência. Assim, a questão do julgamento é algo assim que ele também atinge vários níveis, né? Vários níveis de maturidade. Que a gente
o julgamento, ele vai para níveis de consciência, né? Porque tem os julgamentos que eles são chamados julgamentos destrutivos, né? Aqueles que não têm nenhuma qualificação no sentido de contribuir para uma melhora, né? Eles são julgamentos maledicentes, julgamentos destrutivos, julgamentos que vêm no viés do processo sombrio mesmo, né? Assim, da alma. Mas tem a questão do julgamento no sentido da contribuição, né? Então, tem até uma parte no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que eu até achei interessante, eu nem sabia que existia isso lá, quando eu fui ler o Evangelho todinho, que eu encontrei, que tem lá, né, qual que é o limite para você falar, querer, tipo assim, não com essas palavras, eu não sei dizer quais são as palavras que estão ali, que são palavras muito bem elaboradas, o quando que você pode falar do outro, quando que é permitido você falar do outro, né? E a resposta é nesse sentido, se você tiver algo a contribuir para a melhoria daquela pessoa e daquela ação. Se não, não fale nada. Essa linha é muito tênue, né? Porque eu posso pensar que eu estou contribuindo, mas na minha versão, na minha visão, né? Então, às vezes, a gente também acha que está contribuindo e não é bem isso, né? Então, assim, é uma linha tênue, né? Aí eu acho, Regina, que entra a questão da intenção. Aí tem a questão da intenção pura e da intenção sombria, né? Acho que aí é uma questão mesmo assim do autoconhecimento de cada um, né? E dessa a intenção. Ética. Qual é? Exato, Maria. Essa questão ética. Qual foi a minha intenção, né, com aquilo? A minha intenção realmente foi de ajuda ou a minha intenção foi sombria? Foi parecendo de ajuda, mas ela foi uma intenção destrutiva. Eu acho que a gente, com o tempo, a gente vai conseguindo dar, sabe, amadurecendo na vida, a gente vai conseguir se exercitar aquela concentração, né, aquele processo reflexivo, a gente vai conseguindo dar os tons para esses processos, né? Porque não tem como existir na humanidade sem um processo de julgamento, a gente vive isso o tempo todo, a gente julga para poder sobreviver, senão a gente entra em muita furada. A gente entra em panelas ferventes, né? Então, a gente precisa exercitar. Então, nessa questão da relação com o outro, eu acredito, assim, na minha opinião agora falando, né, de que a gente tem que refletir e se concentrar muito na nossa intenção. Podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma tá coisa? Ok. Júlio, com você. Muito bem. Então, nós vamos encerrar. Muita coisa ainda, né, poderia ser dita a respeito desse tema. Mas eu só vou, assim, rapidamente, 3 palavrinhas. Né? O seguinte, a gente precisa, primeiro, assim, entender, né, quem somos. Né? Segundo, nós vamos fazer alguma coisa? O que fazer? Segundo, para quem fazer? Né? E terceiro, qual é o benefício que eu estou pretendendo alcançar com essas minhas ações, né? Essas minhas atitudes, com o chegar no outro, que só funciona assim. Né? Fazer por mim, para mim mesmo, é o processo egoísta que está fora de questão. Então, direcionar isso daí para o outro. Então, se aquilo que você vai fazer não tem, ou pelo menos a sua avaliação, não vai acontecer nenhum benefício, então fica na sua. Em segundo lugar, as pessoas, todas elas são diferentes. Né? Quem sou eu para dizer que aquilo que eu penso, da forma como eu penso, da forma como eu ajo, é a expressão da verdade e aquilo que deve
ser exemplo para todo mundo seguir. Eu posso, quando muito, expressar a minha opinião, né? Mostrar como eu faço, o que eu faço. E se a outra pessoa vai ou não entender aquilo ali como uma coisa interessante, boa, e pode ser tirada dali alguma coisa que seja positiva, então isso vai depender do outro. Agora, o principal é o seguinte: eu não posso fazer absolutamente nada que não seja uma boa intenção. Senão, para que fazer? Né? E eu preciso considerar o outro. Ele tem os seus desejos, suas vontades, né? As suas aspirações, a forma como ele é, toda a sua história pregressa, como ele se apresenta hoje, né? Que a minha capacidade de avaliação, de análise, ela é muito limitada dentro daquilo que ele mostra, daquilo que ele fala, dentro daquilo que se apresenta. Então, ela é muito limitada. Então, eu não posso chegar e dizer, não, eu vou transformar você numa pessoa boa. Besteira falar isso. Né? Eu vou te mostrar o caminho correto. Bobagem falar isso. Porque tem muita coisa, tem muitas variáveis aí nesse caminho que a gente sabe, né? Cada pessoa, cada indivíduo é um ser totalmente diferente e independente um do outro. Então, muito que a gente pode fazer, assim, das minhas experiências, das minhas avaliações, acho que a coisa pode ir por aí. E cabe ao outro avaliar, analisar para saber, tá, tudo bem, é uma boa opção, né, um caminho a ser seguido, e eu vou fazer a minha avaliação para saber se vale a pena, na minha condição, dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Se eu achar que vale, tudo bem. Então, assim, as pessoas precisam ter a liberdade de agir, de pensar, de fazer, de opinar, né? E o outro de aceitar ou não. Agora, uma coisa é fato. A gente tem que aceitar o outro da forma como o outro é. Ponto. Bom, eu deixei para falar no final exatamente porque, quer dizer, não sei se alguém vai concordar ou não comigo, mas como não tem mais tempo... Você vai fazer a prece. Não adianta ninguém discordar. Então, tá bom. Vamos lá, então, encerrar o nosso trabalho de hoje. Liga aí, Edna.